Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Câmara pode votar nas próximas semanas a reforma da Previdência. Aumento do tempo de contribuição e idade mínima para a aposentadoria são as principais mudanças defendidas pelo governo. O deputado Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco, avalia a proposta aqui no Palavra Aberta. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio e da TV Câmara. Deputado, bem-vindo à Palavra Aberta. Obrigado. Deputado, é o momento de se fazer a reforma da Previdência? Eu acho que é inegável a necessidade de se pensar reformas no sistema previdenciário no Brasil. No momento em que se tem uma mudança do perfil demográfico do brasileiro, é óbvio que isso tem um impacto direto no sistema de previdência. E já se tentou várias reformas, já se tentaram várias reformas ao longo desses anos. Muitos dos privilégios que havia no passado foram corrigidos. E ainda há coisas a corrigir. Eu acho que a idade mínima, a ideia de fixação de uma idade mínima é algo harmônico com essa mudança desse perfil demográfico. Agora, a proposta que o governo encaminhou, ela padece de muitos problemas. O primeiro deles é que não houve uma disposição honesta a um debate profundo, a uma reflexão sobre um problema que afeta milhões de brasileiros e brasileiras. Já em dezembro, nos lembramos bem que o governo encaminhou à Comissão de Constituição e Justiça e em 24 horas essa proposta já tinha um relatório preparado, que mostra que havia ali não uma disposição ao diálogo, mas a necessidade de uma aprovação acelerada. Isso provocou uma resistência enorme. O meu partido, o PSB, fez uma resistência muito grande naquele momento e ao longo desse debate nós tivemos também a oportunidade de apontar alguns problemas nessa proposta. Por exemplo, em relação ao alegado déficit da Previdência, esse é um debate que a gente precisaria fazer, porque do ponto de vista da Seguridade Social, que tem 3 elementos, a saúde, a assistência e a previdência, ao longo dos últimos anos sempre nós vamos ter superávites na Seguridade Social e não déficits. Além disso, a própria DRU, essa desvinculação das receitas da União, que desde o governo de Fernando Henrique pega o que está sobrando da Seguridade para aplicar em outras áreas, é uma mostra de que não há esse déficit alegado. Portanto, essa é uma discussão que precisava ser muito mais aberta, muito mais profunda, até para que todos nós, sociedade brasileira, as corporações, os servidores públicos, enxergassem e dessem a sua cota de sacrifício para que no futuro a gente tenha uma previdência sustentável e solvável, garantindo as aposentadorias e pensões. Mas mesmo em relação ao mérito da matéria, havia uma série de inconsistências. Por exemplo, a idade mínima. O Brasil é um país muito heterogêneo, tanto do ponto de vista climático, territorial, como também em relação à sua realidade socioeconômica. Quem conhece, como nós conhecemos, o trabalhador da palha da cana na zona da mata de Pernambuco, um homem de 50 anos, ele tem um aspecto de um homem velho, de 80 anos, dada a condição de trabalho e, obviamente, a insolação, que é muito grande. Ele se expõe a características ali da sua atividade laboral, que fazem com que ele chegue aos 55 anos completamente fragilizado do ponto de vista físico. Então essa ideia de 65 anos de forma homogênea para homens e para mulheres não se harmoniza com a necessidade da fixação de uma idade mínima, mas que pudesse ter também ponderações em razão da realidade socioeconômica da diversidade brasileira. O governo está negociando mudanças e uma das mudanças é a redução da idade mínima das mulheres para 62 anos e uma transição até se atingir essa idade de 62 para mulheres, 65 para homens. O senhor acha que esse é um modelo razoável, que pode avançar aqui na Câmara? Eu acho que tivemos recentemente a indicação do governo de que faria alterações e o relator acolheu essas alterações muito por força da resistência que encontrou nas bancadas aqui na Câmara dos Deputados. Isso não foi uma liberalidade que poderia ter havido desde o começo na formatação de uma proposta muito mais equilibrada e que pudesse contar com a ampla maioria aqui da Câmara. Eu acho que houve evoluções em relação à idade mínima, essa redução da mulher, houve uma evolução, por exemplo, com relação ao tempo de contribuição para garantir a integralidade da pensão, que era de 49 anos,
veio agora para 40. Teve uma mudança também no benefício, no BPC, que antes estava desvinculado do salário mínimo e foi reduzido, manteve a vinculação e reduziu para 68 anos. Houve alterações na acumulação de benefícios da aposentadoria com a pensão, que antes estava sendo vedado, agora se admite, mas só até 2 salários mínimos. Então, é claro que é louvável essa iniciativa de garantir até 2 salários mínimos, porque garante que a base possa ter contemplado isso, mas você deixa de fora aí todo um conjunto da classe média brasileira, dos servidores públicos, que vão ficar com seus direitos adquiridos, os direitos sociais prejudicados. Eu acho que a proposta, ela melhorou consideravelmente, mas ela padece, a meu ver, de 2 problemas. Primeiro, que não se discutiram alguns problemas que são absolutamente essenciais. As isenções tributárias com relação à Previdência, elas precisam ser discutidas. Qual é a contrapartida que esses setores estão dando ao país na geração de emprego, na geração de crescimento para o país? Então não há nenhum debate sobre isso. Um outro debate é sobre os grandes devedores da Previdência. Se diz que se não se aprovarem essas mudanças, nós vamos ter um aumento do desemprego, um aumento da taxa de juros, enfim, que o país vai quebrar e a Previdência vai quebrar. E, no entanto, não tem, da parte do governo, uma palavra sobre os grandes devedores da Previdência, mais de 400 bilhões que poderiam ser objeto de uma ação concentrada, de uma política pública voltada à recuperação e à cobrança desses devedores. Alguns grandes conhecidos do país, tem bancos, tem empresas públicas, a Petrobras, os Correios, fora grandes empresas privadas que foram os maiores contribuintes nas campanhas políticas dos últimos anos. De modo que, não resolvendo esses problemas, não tocando na DRU e ainda padecendo de outros problemas estruturais da proposta, eu penso que, ainda que admitida que houve evolução, nós vamos ter ainda uma resistência, porque se criou, na verdade, uma negatividade muito grande em relação a essa proposta. Como não houve a disposição de diálogo, não houve uma grande pactuação com a sociedade, essa proposta ela está fadada a ser recusada pela sociedade, e como a política vive também dessa sinergia, e se não vive, deveria viver, tentando ter o sentimento da sociedade, eu penso que, a despeito dessas evoluções que a gente há de reconhecer, é a forma como ela foi introduzida aqui no Parlamento, e estamos fazendo um diálogo na parte final, sem que isto esteja sendo construído com a sociedade. Então, por isso, eu imagino que ainda vai encontrar essa proposta, mesmo com as evoluções, muita resistência. O senhor acredita que é possível ainda modificar mais, rever, por exemplo, fontes de financiamento? O senhor sugeriu aí uma política de cobrança de empresas e entidades que têm grandes dívidas com a Previdência, reoneração de determinados setores, ou mesmo uma readequação de impostos. O senhor acha que é possível prever isso nessa mudança? Eu acho que, pela disposição que eu tenho visto manifestado pelo relator da proposta, manifestado pelos atores governamentais, né, o ministro Meirelles, quando estivemos no café da manhã com o presidente Temer e fomos lá ouvir, não me pareceu que haja, da parte do governo, nenhuma disposição a ampliar os aperfeiçoamentos que foram feitos na proposta. Eu tiro, por exemplo, depois que houve o reconhecimento dessas alterações, nos reunimos com alguns companheiros do meu partido e temos boa parte da nossa bancada que quer que o governo dê certo, porque quer que o Brasil dê certo, mas tem uma dificuldade enorme, porque tem compromisso com diversos segmentos da sociedade que, obviamente, estão refratários a essas mudanças, porque veem que um sistema de previdência que precisa ser aprimorado, fixar uma idade mínima, ele precisaria de uma grande pactuação e, na falta dela, certamente as bancadas da maioria dos partidos refletirá essa posição no plenário da Câmara dos Deputados. Deputado, obrigada pela participação aqui no Palavra Aberta. Espero que o senhor esteja conosco de novo para falar da evolução do debate. Muito obrigado, estamos à disposição. Palavra Aberta termina aqui. O programa é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Eu sou Daniela André e conversei com o deputado Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco. Você pode acessar este programa e todas as informações sobre a reforma da Previdência no canal da Câmara dos Deputados no YouTube. Obrigada e até mais.
Brasil.